Fala, leitores da Bíblia. No vídeo de ontem eu apenas fiz a leitura, não fiz nenhum comentário. Ontem eu não estava muito bem e hoje, para falar bem a verdade, eu também não estou muito bem. Mas ontem eu estava um pouquinho pior, uma dor de cabeça muito forte e já era muito tarde, o horário que eu fiz a gravação do vídeo, tarde mesmo, e eu não estava mal conseguindo ler. Talvez eu tenha até cometido alguns erros de leitura. Sem dúvida haveria coisas a comentar, né, do capítulo 22, mas eu não consegui, né, não estava bem mesmo. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 23 de Provérbios, tá bom? Vamos fazer uma leitura atenta, mas talvez eu também não consiga fazer tantos comentários como eu costumo fazer, tá ok? Apenas um destaque para o capítulo 22 é que entre o versículo 16 e o 17 houve uma divisão de título, de subtítulo, para falar a verdade, né? E o subtítulo anterior, se eu não estou enganado, estava lá no capítulo 10 e dizia a respeito ao contraste entre o justo e o perverso. Já agora, né, no versículo 17 do capítulo 22 em diante, há este subtítulo: Preceitos e admoestações dos sábios. São outros provérbios, talvez reunidos numa outra etapa de escrita, né, por Salomão. E esse subtítulo, esse conjunto de texto vai até o capítulo 24. Isso. No meio do capítulo 24 tem mais um subtítulo aí, né? Bom, vamos fazer a leitura aqui de Provérbios 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa por ti. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas.
compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Gostaria de destacar alguns versículos. Esse texto fala algumas vezes sobre o rico, né? Ou a busca por riqueza, melhor dizendo. O versículo 4, por exemplo: não te fatigues para seres rico, nem apliques nisto a tua inteligência. A maioria dos jovens hoje buscam associar o estudo à busca por riqueza. Buscam, às vezes, estudar para se formar em profissões que darão dinheiro. Esses jovens, por vezes, estão sendo altamente influenciados pela sociedade e muitas vezes ainda pelos seus próprios pais, que ao invés de orientarem seus filhos a identificarem as suas próprias vocações, as inclinações da sua personalidade, das coisas que gostam de fazer, eles buscam coisas que dão dinheiro e por vezes vêm a se frustrar depois. Eles se frustram e acabam, mesmo ricos, vivendo vidas infelizes. Então nós somos orientados aqui a não nos esforçarmos para sermos ricos, mas nos esforçarmos para fazer bem aquilo que nos é dado para fazer, seja o que for. O versículo 5 ainda está ligado ao versículo 4. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Nós olhamos para as riquezas e as riquezas não são nada, são como uma miragem, porque que segurança há na riqueza? Que segurança há numa vida de muito dinheiro, de muitos bens? Não há segurança nenhuma, muito pelo contrário. Quanto mais riquezas, mais inseguras são os seus possuidores, né? Um outro destaque aqui, no capítulo 22, inclusive, foi falado sobre isso. Versículos 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A criança, ela precisa de disciplina, e uma das maiores provas de amor dos seus pais é manter as suas crianças dentro de uma disciplina adequada, não uma disciplina rígida. Os pais autoritários, eles incorrem num grave erro também, né? Mas a ausência completa de disciplina é um problema muito grave, muito grave. E este princípio aqui, ele deve ser observado.
pelo povo de Deus. Aqui também fala muito sobre os bebedores de vinho e os glutões. Até o versículo 1 fala sobre isso. Não te assentes quando te assentares para comer com um governador, ou seja, com alguém de grande autoridade, de poder, põe uma faca na tua garganta, se você é homem glutão. Não come demais. Quando você estiver com alguém assim de altíssima importância. Versículo 20, não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza. É verdade. Quem gosta muito de beber ou de comer acaba gastando demais o seu dinheiro nessas coisas. E eu acho que nesse tempo aqui de Salomão não devia ter os fast foods, não devia ter restaurantes onde as comidas são caríssimas, não devia ter essas coisas, mas devia ter outras coisas que eram igualmente tentadoras. E a bebida e a comida sempre foram coisas que tentam, né, a vida da gente. Ele está orientando aqui, não seja nem comilão e nem beberrão. Inclusive os últimos versículos do 29 até o 35 fala sobre a vida destes que se entregam ao vinho, se entregam à bebida. Veja, o beber vinho não é pecado em si, mas ele se torna pecado quando bebido em excesso, e por beber em excesso causa-se a embriaguez, e isso sim é pecado. Quando o homem se volta a uma bebida alcoólica e se altera por conta dessa bebida, né? Então, diversos sofrimentos vêm para aquele que se entorpece, seja por meio de uma bebida alcoólica, seja por meio de drogas. O entorpecimento, ele é absolutamente o contrário de uma vida cheia do Espírito Santo. Como disse o apóstolo Paulo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração, sujeitando-vos uns aos outros, etc, etc. Então, o beber uma bebida alcoólica não é o problema em si, mas sim a bebida em excesso, isso sim causa problemas. Embora no versículo, voltando um pouquinho no assunto da riqueza, né? Embora no versículo 4, diz aí, não te fatigues para seres ricos, nisso não apliques a tua inteligência, nós vemos aqui, cadê? O versículo 23, compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Nossa principal busca deveria ser por estas coisas, por conhecer a verdade, por ter sabedoria, por obter instrução e entendimento, mais do que riqueza. O dinheiro não nos levará a lugares bons, mas sim o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus. Isso sim nos levará a uma vida de alegria, de paz no presente momento e, sobretudo, com Deus no lar celestial, quando então seremos completamente redimidos do pecado pela obra de Jesus Cristo. Bom, apesar da minha lerdeza, eu acho que conseguimos aí fazer algum progresso. E amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço, até amanhã.